Olá pessoal, tudo bem? É, Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo em que horário vocês assistam esta aula. Continuando com as nossas aulas da estatística e técnicas experimentais, né? Análise de técnicas experimentais, como comentamos com vocês, dividimos a nossa aula em basicamente, né, duas partes. Hoje finalizaremos o que seria a parte que se corresponde à estatística básica e veremos uma questão importantíssima que são as separatrices. Mas o que entendemos por separatrices? Se vocês veem a estrutura da própria palavra, né, separa, vai separar. É basicamente o que faz essa separatriz. Ok? Mas para entender primeiro, né, como que funciona essas separatrices, devemos voltar atrás e utilizar e lembrar aqueles conceitos que já foram passados para vocês, né? Quando vocês têm dados dessa maneira, o que vocês têm que fazer? Organizar os seus dados para que os seus dados já não sejam mais dados brutos e sim dados elaborados. E a partir daí, vocês podem calcular uma média aritmética, podemos calcular a moda, que é o valor que mais vezes aparece no meu conjunto de dados, e a mediana, ok? Então, e se vocês lembram, é possível, né, a partir desses dados que temos aqui, obter uma tabela de distribuição de frequências. Tá? E é importante que tenham em mente, né, que temos intervalos aqui de onde até onde que vão os nossos dados, né? Vocês têm que lembrar dessa parte importantíssima. Okay? Mas como que a gente encontra nesses intervalos? Era utilizando, né, as nossas fórmulas que mostramos para vocês, e a partir daí podíamos calcular, né, a frequência que era encontrado em cada intervalo de dados, né, do número 60 ao número 60,4, quantos dados que foram encontrados, né, e assim por diante. Construímos, né, nossa tabela de distribuição de frequências para posteriormente conseguir colocar esses dados que foram entregues para a gente desde o início, né, todos estes dados aqui que vocês estão vendo, podem ser organizados além de serem colocados numa tabela de distribuição de frequências, podemos colocá-los num gráfico. E se vocês lembram também, existem critérios, né, para vocês apresentarem seus dados em determinados gráficos. Vocês podem utilizar gráfico de coluna, gráfico de barras, histograma. Vai depender do conjunto de dados com os quais vocês estão trabalhando, né? Depende do tipo de variável, se é uma variável qualitativa, quantitativa, e ainda se é quantitativa, se é discreta ou se a variável é contínua, ok? No caso aqui, vocês vejam que estamos utilizando essa tabela de distribuição de frequências, né, para construir o nosso gráfico. Inclusive, este gráfico daqui é um histograma, só que aqui as nossas colunas aqui, né, deveriam estar juntas, tá? É um erro aqui que houve, tá? Mas vamos imaginar que essas colunas azuis, né, estão coladas uma do lado da outra. Se vocês percebem, né, da classe que vai do número 60 até o número 64, temos apenas um valor. E assim por diante, né, de 64 a 68, temos 5. E a partir daqui, o que eu quero resgatar aqui, pessoal, é o seguinte. Vejam que eu juntei todos os cantinhos aqui, e saiu errado aqui. Estou construindo esse gráfico, tá? Então, daqui para frente, pessoal, vamos nos acostumar a ver os nossos dados assim. Os nossos dados podem estar desse jeito, ou os nossos dados podem ser apresentados também assim. E estejam cientes, né, de onde que vem esse gráfico. Daqui, pessoal, primeiro, o que vocês fazem, né? Na verdade, quem faz isso é o programa de estatística, mas é importante, já que vocês estão fazendo um curso universitário, que você saiba, né, a origem desse gráfico, ok? Vocês pegaram esses dados elaborados, né, porque foram organizados, construíram sua tabelinha de distribuição de frequência, vocês discriminaram, né, com qual tipo de variável que vocês estão trabalhando, escolhemos histograma, e aí juntamos, né, as pontinhas aqui de cada coluninha, né, e construímos esse grafiquinho aqui, ok? Isso se torna importante para
as próximas descrições dos nossos dados, ok? Vejam aqui, pessoal, quando falamos da medida, né, de posição da mediana, se vocês lembram, né, o que era a mediana? A mediana é aquele valor, né, que divide os meus dados em duas partes iguais, ou seja, em 50% e 50%, aqui, como vocês podem ver, certo? Então, essa é a mediana, ok? Mas como que funciona essa mediana, né? O que são as separatrizes? O que tem que ver a mediana, né, com essas separatrizes, tá? Será o que eu vou mostrar para vocês aqui. Eu vou colocar a tela preta para mostrar. Então, pessoal, se eu apresentasse aqui para vocês, vou colocar aqui o pincel. Se eu apresentasse para vocês aqui uma corda, né, uma linha aqui desse comprimento, assim, tá? Um cano, vamos supor que seja um cano. Vocês, tá? Que tem essa extensão, tá? Inicia aqui, né? Inicia aqui e finaliza aqui. Quantos cortes vocês teriam que fazer nesse cano para que eu tenha 4 partes iguais? Tá? Eu preciso dividir esse cano em 4 partes iguais, tá? Agora, quantos cortes ou quantas separações, tá? Que já chegamos em separatrizes. Quantos cortes, né, que eu tenho que fazer nesse cano para que eu obtenha 4 partes iguais? Aí você vai falar, não, Dani, eu preciso fazer 3 cortes. Isso, 1, 2 e 3. Não ficou igual, tá? Vamos imaginar que é igual. Sendo que a extensão daqui, né, é igual à extensão daqui, a extensão daqui e a extensão daqui. A esses cortes a gente chama de separatrizes. E como dividimos em 4 partes, tá? Em 4 partes iguais, chamaremos de, aqui voltamos ao nosso slide, né, e chamaremos de quartil, porque estamos dividindo o meu conjunto de dados, veja aqui, em 1, 2, 3 e 4 partes iguais, por isso que se chama de quartil. Mas e os quartis, temos quantos quartis ao todo? Tá? Não confunda com as partes que são geradas com o número de quartis que temos, ok? Isso é importante. Então, precisamos de 3 quartis para que consigamos obter 4 partes, tá? Isso é importante, ok, pessoal? Sendo que o primeiro quartil representa 25% dos meus dados. Desde o primeiro quartil até o quartil número 2, né, tenho 50% dos dados. Desde o início até o quartil número 3, eu tenho 75% dos meus dados. E desde o início até o final, né, eu terei 100% dos meus dados, como é lógico. E lembra que era a mediana? A mediana é aquela medida, né, que divide os meus dados em 50%. Ah, mas também o quartil número 2 também não faz isso, né? Desde o início até o quartil número 2 eu tenho 50% dos meus dados. Ou seja, o quartil número 2 é a mesma coisa que a mediana. Tá bom? É o outro nome, né, que tem o quartil número 2 ou mediana. Certo? E aqui temos, só para exemplificar um pouco melhor, o quartil número 1, tá? Quartil número 1, desde o início até o quartil, até a posição do quartil número 1, eu tenho quanto em porcentagem dos meus dados? 25. Já que eu já gastei 25%, quanto que está sobrando até o final dos meus dados? 75%, ok? Esse é o quartil número 1. Quartil número 2, acabamos de ver, né? O quartil número 2, ou mediana, é aquele que divide o meu conjunto de dados em duas partes iguais, 50% e 50% para ambos os lados, tá? Geralmente, né, essa é uma questão de prova, né? Quartil, calcula a mediana. Fala, o que é a mediana? Mediana é quartil 2, é a mesma coisa. E por fim, né, o quartil número 3, tá? Desde o início até o quartil número 3, eu tenho 75% dos meus dados, ou seja, desde aqui até a posição do quartil número 3, eu tenho 75% dos dados. Se eu já tenho 75%, quanto que está faltando? 25%, ok? E dessa forma, né, a gente completa os nossos 3 quartis, quartil número 1, número 2 e número 3, sendo que o primeiro, cada um deles, lembra, representa
25% dos nossos dados, tá? Isso é importante que vocês lembrem. E o que falamos, né? Que o quatil número 2 é a mesma coisa que falar de mediana, tá? Muito cuidado com essa definição, certo? Mas vamos supor agora que temos a seguinte tarefa: descobrir o valor, né, da mediana, tá? Você tem aqui esses números, né? Meu primeiro histograma aqui, ó, a primeira coluna vai de 133 a 159. A segunda vai de 159 a 185. Vejam aqui, a terceira coluninha, né, vai de 185 até 211 e assim por diante, né? E temos ao todo aqui, né, 5 colunas, um histograma conformado por 5 colunas. Agora, aqui já podemos ver que a primeira coluna, né, representa 12% dos meus dados. A primeira coluna. A segunda coluna representa 22% dos meus dados. Bom, a primeira coluna está sendo representada por 12% dos meus dados, a segunda por 22% e a terceira por 34%. Qual que é a definição de mediana, ou quatil número 2? Até aqui eu tenho que ter quanto? 50% dos meus dados, não é? Ah, tá, beleza, então. Veja, a minha primeira coluna representa quanto em porcentagem? 12%. A segunda coluna está representando quanto? 22%. Se eu faço a somatória aqui dessas duas colunas, eu terei 34%. Até aqui, certo? Qual que é a definição de quatil número 2, ou mediana? 50%. Se eu já tenho 34%, quanto que falta para eu atingir os 50%? Não seria 16%, né? Porque seria 50% menos 34%, 16%. Ou seja, vejam aqui, pessoal, deixa eu colocar aqui, mudar a cor da caneta aqui. Eu tenho aqui 12%, certo? Aqui eu tenho 22%. Quanto que me falta, né, para que eu atinja os 50%? 16%. Ou seja, desta coluna aqui, que tem 34%, né, eu vou roubar quanto dela? 16%. E justo aqui que vai cair meu quatil número 2. Porque qual que é a definição de quatil número 2? É 16 mais 22 mais 12. Se a gente soma aqui, teremos 0 e 50. 50 aqui? 50%. Então, meu quatil caiu aqui, exatamente aqui, né? Porque será 12 mais 22 mais 16, tá? Vocês viram como que a gente fez a continha. Então, como que... aqui, pessoal, como que a gente descobre, né? 12% mais 22% aqui, 12 mais 22 mais um valor X, né? Que tem que nos entregar 50%. Por que 50%? Que é o valor da Q2 ou da mediana, né? Simplesmente isolamos aqui o X e encontramos que é 16%. O que a gente já fez, certo? Agora, como que eu vou encontrar o valor deste local aqui? Aqui, que é o quatil número 2, que estão me perguntando. A gente vai trabalhar com relações, tá? O que eu vou fazer, né? Eu vou fazer o seguinte. Vou fazer 211 menos 185, aqui, pessoal, 211 menos 185 equivale a quanto? A 34%. Assim como, desde aqui, né? Desde aqui, pessoal, que estou marcando, que eu não sei o que é x menos 185 equivale a quanto? É o que a gente colocamos aqui no final, a 16%. Pronto. Isolamos o valor de x e obtemos que a minha mediana, o quatil número 2, tem o valor de 197. Aqui, pessoal, 197. E é assim que a gente consegue, né, calcular os valores do quatil número 2, número 1 e número 3. Mas qual que é a importância, Daniel, pela qual eu tenho que calcular esses quatis, né? Para que é útil? Sim, é muito útil para encontrar os famosos outliers, tá? O que é um outlier? Veremos um pouco para frente, mas eu já adianto esse conceito para vocês. É um valor atípico, fora do normal, né? Isso que é um outlier, ok?
E assim como temos os quartis, né, a gente também tem os decil, tá? Os decis, né, no caso, o quartil vinha de 4, né, de dividir o meu conjunto de dados em 4. Estamos aqui em 10, decil. Vai dividir o meu conjunto de dados em 10 partes iguais. Veja aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Para dividir o meu conjunto de dados em 10 partes iguais, preciso de quantos cortes, né? Cada corte, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por isso que eu tenho 9 decis. E vejam que, novamente, o decil número 5 é igual que a mediana. O quartil número 2 também era igual que a mediana. Ou seja, decil número 5 é igual que o quartil número 2. Certo? E também existem, pessoal, o percentil. Tá? É outra separatriz. Só que esse percentil já divide os meus dados em 100 pedacinhos iguais. De 1% em 1%. O que nos interessa daqui? Que o percentil número 50 é igual que a mediana. Ou seja, se o percentil 50 é igual que a mediana, então é igual que o decil número 5 e que o quartil número 2, se vocês lembram aqui do slide anterior, certo? E por sua vez, né, ambos aqui são iguais que a mediana, certo? Tem vários apelidos aí, a mediana. Pode ser percentil 50, decil número 5 ou quartil número 2, como vocês podem ver aqui nesse slide, né, explanando, mostrando para vocês os 3 tipos de separatrizes, né? Quartil número 2, decil número 5, percentil número 50. Mas você falou, Daniel, desses outliers. Agora, o que são esses outliers, né? Para explicar esses outliers, a gente precisa construir um diagrama de caixa, o box plot. Mas o que precisamos agora para construir esse box plot? Vejam aqui, precisamos dos quartis, né? Por isso que vocês têm que aprender a calcular os quartis, certo? Quartil número 1, quartil número 2, quartil número 3. Qual que eram esses quartis? Lembra aqui, pessoal? Esses quartis daqui, o que mostramos para vocês, né? Quartil número 1, número 2, 1, 2 e 3. Precisamos saber esses valores, né? E mostramos aqui como obter esses valores aqui, a partir desse exemplo. Isso é importantíssimo. Para quê? Para aprender a encontrar estes números, outliers, tá? Geralmente os outliers, tá? Porque às vezes tem situações específicas, mas em geral os outliers comprometem muito a integridade dos meus dados, né? Por isso, eu tenho que aprender a calcular esses limites, tanto o inferior, este daqui, quanto os limites superiores, tá? Se no meu conjunto de dados eu tenho algum número que ultrapasse esses limites para baixo, terei um outlier. Se ultrapasse esses valores para cima, terei outro outlier. Mas o que preciso para calcular esses outliers? Aqui, pessoal, você precisa do quartil número 1 e da diferença dos quartis, tá? Do quartil número 3 e da diferença desses quartis. O que é essa diferença dos quartis? Não é mais que, vamos ver aqui, pessoal, tá? Não se preocupem, vamos mostrar tudo aqui para vocês, ok? Essa diferença entre quartis, tá? Não é mais que o quartil número 3, aqui, galera, como vocês podem ver aqui, diferença de quartis, não é mais que o quartil número 3, aqui, 99, né? Aqui, como vocês podem ver, menos o quartil número 2, tá? A diferença entre quartis não é mais que o quartil número 3 menos o quartil número 2. Feito isso, a gente pode encontrar o limite inferior, ou seja, aqui, né? E o limite superior, ou seja, aqui. Então, simplesmente substituímos, né, a nossa formulinha e podemos encontrar aqui esses valores para o limite inferior e para o limite superior. Caso no seu conjunto de dados você tenha algum número que ultrapasse esse limite, você está perante um conjunto de dados que apresenta outliers. Esses outliers são valores extremos, atípicos, né? Por exemplo, você está mensurando a produtividade. De repente, você achou numa parcela, se for soja, né? Achou que você encontra 15 sacas por hectare. Aí seria um outlier inferior, né? Se você encontrou, por exemplo, uma parcela que tinha 150 sacas por hectare, aí você poderia estar perante um outlier
superior. Por isso que se torna importantíssimo encontrar esses dois limites, tanto o superior quanto o inferior, para identificar os nossos outliers, ok? Então, e a partir daí, né, como mostramos já para vocês, identificando esses dois limites, tanto o inferior quanto o superior, podemos detectar, né, os outliers. O que a gente faz com esses outliers? Vai depender muito, né, da decisão que você for escolher. Você pode eliminar, substituir esse outlier, mas em geral, né, optamos por eliminar esses outliers, porque eles comprometem a estrutura do meu conjunto de dados como um todo, certo? Então vocês podem ver aqui como que calculamos, né, a partir desse dq. O que era o dq? Se vocês lembram, né, que era o Q3, que é a diferença de quartis, né, menos o Q1, e simplesmente a partir daí eu faço o cálculo do meu limite inferior, limite superior, sendo que o inferior foi este valor e o superior foi este valor, e a partir daqui eu monto meu esqueminha, né? Limite inferior, limite superior. Se eu localizo valores no meu conjunto de dados inferior a esse limite inferior ou superior a esse limite superior, eu estou perante outliers, não estou perante a presença desses valores extremos de outliers. Ok, pessoal? Até aqui, né, uma parte da nossa aula, e até a próxima.